Bom dia, sou Fernando Coelho. Em nome da Nesse Brasil, gostaria de agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas à nossa palestra de hoje, a evolução da proteção passiva contra fogo em hidrocarbonetos, novas tecnologias em produtos. Gostaria de apresentar. Bom, Lucas Coelho é coordenador de desenvolvimento de mercado para proteção passiva contra fogo da Sherwin-Williams, é inspetor de pintura NACE nível 2 e inspetor NACE OCAT. Tem a experiência de 12 anos em tinta industrial, dos quais 6 anos em proteção passiva contra fogo. Seja bem-vindo mais uma vez aí, Lucas, e obrigado. A apresentação é toda sua agora. Legal. Agradecer ao Fernando, agradecer a Nesse Brasil por esse convite da gente falar um pouco mais sobre tinta intumescente, revestimento intumescente. É sempre um prazer falar sobre o assunto de tintas em geral e em mais específico sobre intumescente. Aqui eu já vou colocar aqui, já vou dividir com vocês a minha tela. A gente vai falar hoje sobre a evolução da proteção passiva contra fogo, e aí em específico para hidrocarboneto. É um assunto, a tinta intumescente em si é um assunto muito extenso, e aqui a gente já especifica para fogo hidrocarboneto, porém dentro de fogo hidrocarboneto a gente pode falar sobre diversas coisas, Então, a gente, eu queria que seja legal falar um pouco dessa evolução, Tem gente que já conhece, tem gente que não conhece ainda sobre a tinta intumescente, então a gente vai falar um pouco sobre essa evolução, da onde saiu, o que foram lá atrás, onde se iniciou, o que se utilizava, e aí a gente vai passar por essa linha do tempo e chegar até os dias atuais, o que a gente tem de produto hoje, o que o produto oferece, o que a gente tem que sempre olhar nas características dos produtos, Então, é um desafio falar no tempo limitado aqui, A gente, claro, tem que abrir espaço também para as perguntas aí, respostas, mas que vai ficar no final da apresentação, mas depois vocês podem ficar livres, ficar à vontade de entrar em contato com a Nesse Brasil ou contato diretamente comigo aqui, vai ter o nosso contato no final da apresentação. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente depois, tá, pessoal? Então, mais uma vez, é um prazer, receber esse convite aqui, agradeço a Nesse Brasil, agradeço a Sherwin-Williams de poder fazer essa apresentação. E essa apresentação é uma apresentação muito técnica, A gente quase não vai falar de produto, não é a intenção falar a parte comercial, então é uma apresentação muito técnica, eu acredito que seja o que o público da Nesse espera, tem de expectativa sobre a nossa apresentação, então foi nesse formato que eu preparei aqui também, tá? Então vamos iniciar aqui a nossa apresentação. É uma introdução que a gente tem aqui, Então todo o material ele se deforma quando exposto ao fogo, Então a madeira ela vai queimar, o aço ele se deforma, E aí a gente tem duas fotos aí da deformação do aço tanto na construção civil, quanto na indústria offshore de óleo e gás, que a gente chama, sofre a mesma situação. A gente vai ver que um pouco mais para frente aí são coisas diferentes, a gente tem que encarar de forma diferente a construção civil e a área industrial, E o concreto, da mesma forma, cria lascas, ele também sofre com essa exposição ao incêndio. Então, a gente tem um propósito dessa proteção contra incêndio, E aí, basicamente, a estabilidade e a integridade estrutural por um período, por um determinado período de tempo. Então, basicamente, a proteção passiva contra fogo é aplicar em estruturas primárias, fazer a proteção dessa estrutura, mas também pode ser utilizado em suportes, vários equipamentos, que geralmente esses suportes, para vários equipamentos, caso esse equipamento ele venha a ter uma situação no cenário de incêndio, ele entre em colapso essa base, talvez esse equipamento possa tornar o cenário de incêndio uma proporção maior ainda, A gente fala de escalada do incêndio, Então, geralmente, se protege os equipamentos ou tubulação justamente para a gente não ter essa escalada do incêndio, Justamente para o incêndio não sofrer, não ter uma proporção maior ainda em função da queda desse equipamento ou da perfuração dessa tubulação. Então, a gente protege tanto a estrutura metálica como o suporte de equipamentos, tubulações, que trabalham pressurizadas, é onde a gente faz toda essa parte de proteção.
Então, basicamente, nós temos dois tipos de incêndio. A gente tem o incêndio hidrocarboneto, que é o tema dessa nossa apresentação, e o incêndio hidrocarboneto, basicamente, é tudo que é derivado do petróleo, né? E a gente tem então é encontrado em refinarias, plantas químicas também, né? Somente refinaria, mas muitas plantas químicas se enquadram nessa especificação de hidrocarboneto. E aí, é claro, offshore, né? Plataforma de perfuração, FPSOs aí, né? Se enquadra também na parte de hidrocarboneto. E o fogo celulósico, que aí já é um cenário de incêndio um pouco mais brando, né? Que a gente fala que é mais para construção civil, né? Então, shopping, bancos, todos eles se enquadram nessa parte de fogo celulósico. E aí, basicamente, tem um resumo aí, só um briefing aí, né, das diferenças de temperatura, das diferenças de temperaturas, são normas diferentes também, né? E o fogo hidrocarboneto é um cenário bem mais crítico, né? Justamente em função da alta temperatura, é estudado também o comportamento do fogo. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre fogo e hidrocarboneto, mas a gente também tem uma linha completa de fogo celulósico, nós fazemos, inclusive, apresentações sobre fogo celulósico, tá? Mas hoje a gente vai focar somente no hidrocarboneto. Então, aí só apresentar rapidinho para vocês, aí é uma curva do incêndio, tá, pessoal? Então, essa curva aí é da temperatura num cenário de incêndio, né, numa situação de incêndio, e aí nós temos somente são duas curvas aí, essa rosa, né, essa azul escura, essa rosa, que é essa curva de baixo, ela é uma curva, vocês podem ver que ela é bem mais branda, né? Isso daí é um gráfico, o tempo, a temperatura versus tempo. Então, vocês podem ver que o tempo passa e ela é mais suave, ela é mais branda, até atingir a temperatura máxima lá, que é na casa de 950 a 1000 graus, né? E a outra curva, que é a curva vermelha, é a curva do fogo hidrocarboneto, e aí vocês podem ver que ela é uma curva mais acentuada, né? Em um curto período de tempo, ela já atinge a sua temperatura máxima. Então, a gente vai ter materiais totalmente distintos para proteção para fogo celulósico e um outro material para proteção para hidrocarboneto. Por quê? O material ele tem que suportar ou essa elevação de temperatura lenta, ou, no caso do hidrocarboneto, esse pico de temperatura muito rápida, né? Então, é um material bem mais robusto, né? Geralmente não. Basicamente são produtos epóxi que a gente tem no mercado hoje, né? E então é um material totalmente diferente que é justamente para suportar esse pico de temperatura num curto período de tempo. Então, só aí os principais mercados, né, onde é aplicado, a gente já passou, né, fizemos já um caminhozinho aí do propósito, né, o porquê da proteger, aonde se protege, e aí o mercado, aí é onde a gente pode, né, conforme eu já falei, encontrar a necessidade, né, os requerimentos de proteção contra fogo hidrocarboneto. Então, refinarias, plantas químicas, plataformas offshore, terminais de tancagem também pode ser encontrado, né? Tem muita estação de bombeamento, locais, né, que tem que ter alguma válvula shutdown, então tem que ter aquela tubulação, tem que ser protegida também. Então, terminais de tancagem bem mais específico, né? Uma área bem menor, uma área bem mais específica, que geralmente é na tubulação e na estação de bombeamento, mas também se enquadra, também tem requerimento em tancagem, tá? E aí, conforme a gente já falou, as aplicações aí, estrutura metálica, tubulações, pipe rack, vasos, né, tanques, suportes, né, que a gente chama de bases e saias, né, esferas, pernas de esferas, né, então, uma gama de áreas aí, de unidades, de plantas, que a gente pode proteger, que pode ser requerido a proteção passiva contra incêndio, tá? E aí, propriamente dito, a evolução, né? Isso daí é uma linha do tempo, né, que a gente fala em relação à proteção passiva contra incêndio para a estrutura metálica, tá? A gente tem proteção passiva contra incêndio para equipamentos, né, para válvulas, uma série de outras. A gente tem a questão da compartimentação, né, a proteção de decks e de anteparas também, né, no caso de superestrutura, casaria, né? Então, a proteção passiva contra fogo pode ser aplicado em diversas regiões também. Então, nesse caso aí, né, já na década de 20, né, já se tinha uma solução, né, que na época era o concreto denso, que fazia a proteção passiva contra fogo. Mas o concreto ele tinha um intuito somente, né, era voltado somente para a proteção passiva contra fogo. Então, tinha uma série eu digo não defeitos, mas desvantagens em relação
a peso, né, a peso do material aplicado, a espessura aplicada, a forma que o material era aplicado. Ele não fornecia proteção anticorrosiva, né, mas acho que a primeiro momento, né, na década de 20, lá atrás, né, então, acho que em função do que se tinha de tecnologia na época, deveria ser uma tecnologia de ponta, né, então, porém, na época eles se preocupavam somente com a proteção passiva contra incêndio, né, não se preocupavam muito ou não tinham muita tecnologia para desenvolver o que aquela proteção com o concreto trazia como consequência. Né? E aí depois, na década de 60, veio o cimento leve, né, que resolveu o desafio do peso, que tinha no concreto denso, mas criou um cimento poroso que contribuía muito para a corrosão, né, que a gente chama de corrosão sobre o isolamento, que eu acho que é um dos principais temas que a nossa apresentação aqui vai abordar, vai bater um pouco também. Tá? E aí, nos anos 70, né, na década de 70, aí sim surgiu o epóxi intumescente, solucionou diversos problemas, né, e aí foi já um divisor de águas, né, virou a chave para o mercado, que solucionou o problema de anticorrosão, né, porque aí já veio a resina epóxi, né, resolveu o problema de corrosão sob isolamento, né, já teve um alívio de peso, então, em relação à durabilidade, o material também já performava muito bem quando comparado à tecnologia antiga de concreto e cimentício, né? Porém, ainda tinha algumas necessidades de que aí a evolução, né, o desenvolvimento da tecnologia do ser humano, né, foi aperfeiçoando a tinta intumescente. Então, você vê que não é uma coisa recente, já da década de 70 a gente já falava em epóxi intumescente, e vocês podem ver, né, que há 30 anos, vamos dizer aí, mais de 30 anos, a gente briga ainda com cimentício até hoje, né? Então, acho que esse é um motivo da nossa apresentação aqui, que possa ser interessante para vocês. E aí, hoje, nos dias atuais, né, a gente tem, como exemplo aqui, o Faritex, que é o nosso produto, o M9003, que a gente acredita que é um produto completo, né? Ele atende ao EG1709, né? É um produto de última geração. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o intumescente, e às vezes eu acabo pegando ele somente como uma referência, que é para apresentar o que os produtos intumescente e epóxi podem oferecer hoje no mercado. Tá? E aí, somente para ilustrar para vocês os diferentes tipos de tecnologia, na argamassa, o concreto refratário, né, e a tinta intumescente, aí vocês já podem ver a diferença de espessura, né, em função da argamassa, né, comparando o intumescente com a argamassa, o acabamento final comparando o intumescente com o refratário. Então, por isso que a gente acredita, né, que o intumescente, né, o epóxi intumescente é a última tecnologia que a gente hoje tem no mercado global. Então, rapidamente, uma comparação, já iniciando uma comparação das tecnologias, né, tirando a proteção passiva contra fogo, é claro, isso daí é uma coisa que já tem vindo no produto, a gente também analisa a parte de resistência a danos, né, e, é claro, resistência ao transporte, peso instalado, né, então, o quanto de peso, aquela proteção entra na estrutura metálica. Então, na época do concreto, né, a própria estrutura metálica, né, o engenheiro calculista tinha que calcular a estrutura metálica, né, contando com o peso do concreto também. Tá? E aí, proteção anticorrosiva, aplicação, hoje a gente bate muito, né, hoje em dia, em relação à aplicação do intumescente, na facilidade na aplicação. Né, e tudo isso aí, ao longo do prazo, né, pode ocorrer, né, o material ele vai estar exposto a vibrações, né, danos mecânicos, umidades, ataque químico, né, aí eu botei CUI aí, que é corrosão sobre o isolamento, né, e isso tudo aí levando à necessidade de reparo e substituição, né. Então, todas essas questões aí, esses pontos, a gente vai olhar hoje aqui na nossa apresentação, tá? Sempre de uma forma muito breve, né, para a gente se adequar ao tempo, mas eu acho que é uma forma geral que consegue ter uma noção global do que é uma tinta epóxi intumescente e o que ela deve entregar. Tá? E aí, somente comparando as tecnologias, né, a gente vai falar agora sobre o concreto, a argamassa, né? Então, essa é a argamassa o concreto, né, e o cimentício, de forma geral, ele está sendo eliminado da indústria de óleo e gás, né, e está entrando o epóxi intumescente, e é justamente por causa desses fatores. Esses fatores são fatores que a gente pode ficar o dia inteiro debatendo aqui, é tema de uma palestra inteira. Mas, basicamente, porque o concreto, né, o cimentício, ele absorve a umidade, né, e contaminante, fornecendo um eletrólito, né, que aí forma a célula, né, forma a pilha de corrosão, né. A umidade, ela entra,
mas porém não tem a mesma facilidade para sair, né? Então isso é um problema, porque a corrosão ela pode passar despercebida, né? E aí a gente só vai observar que tem corrosão quando o cimentício, o concreto, ele apresentar na parte externa. Só que a gente sabe que corrosão, a gente sabe que quando ele apresenta na parte externa, né, você acaba ficando visível, significa que internamente a corrosão está bem muito mais avançada do que você está vendo ali no visual, né? E esse é um grande problema. Então, um outro fator é que o concreto né, ele expande de forma diferente do aço, então ele leva a trincas, a rachaduras, né? Já o intumescente não, o coeficiente de dilatação do intumescente ele é maior do que o aço, então se o aço ele se deformou, né, de forma elástica, né, ele se deformou e voltou para a origem, para a original, forma original, significa que o intumescente ele vai e retorna também para a sua forma original. O movimento da estrutura, né, então, em função desse exposto em cima aí, o movimento estrutural danifica o revestimento, né, vibrações, mas também trinca o cimentício. E aí sujeito a danos mecânicos, né, às vezes a equipe passa, acaba esbarrando, o cimentício não tem boa resistência. E aí um ponto que é interessante também, esse último item, que o concreto, né, denso ou leve, né, a gente fala cimentício de forma geral, quando exposto ao fogo ele não entumece, né, ele cria justamente a barreira. Então, essas fissuras, ele não se expande, né, não tem essa expansão para fechar essas fissuras. Então, essas fissuras que a gente encontra permite, né, o acesso rapidamente da alta temperatura a atingir a estrutura metálica. Então, aí, somente, né, como parâmetro para vocês, né, isso tudo que a gente está abordando aqui, vocês podem passar a pensar que, não, isso daí é a opinião do Lucas. Não, tudo é função, fruto de um estudo, coisas que a gente vai vivenciando. E aí eu trouxe aqui a EPI 2218, né, que é tudo que a gente falou até agora e vai falar mais para frente, a própria API 2218, né, como se fosse a nossa Bíblia, né, a nossa referência na análise de proteção contra fogo, principalmente para a indústria de óleo e gás, ela já diz isso na própria norma. E aí, somente, né, frisando um pouco aqui os pontos, né, de diferença, que eu acho que o principal ponto aqui é a proteção anticorrosiva, né, que é o problema que a gente tem de corrosão sobre o isolamento. O epóxi, né, o epóxi intumescente, no nosso caso, a linha de produtos Firetex, ele promove a proteção passiva e uma excelente proteção anticorrosiva, e isso ao longo da sua vida útil, né? E a gente fala mais ou menos aí, é claro, vai depender da exposição, mas de 20 a 25 anos, dependendo da exposição ao longo da vida útil do ativo, né? Já o cimentício não proporciona essa proteção anticorrosiva, né? Um segundo ponto aqui, tem vários pontos que a gente poderia listar uma série de coisas, mas eu coloquei as três, que eu acredito que sejam as três principais aqui. O intumescente, né, no caso do M9003, no caso do Firetex, né, ele não requer acabamento, então ele é aprovado, né, a gente pode pensar, o epóxi ele vai calcinar, né, pode ter alguma porosidade, não sei, mas o nosso linha de produtos não, e a maioria dos produtos no mercado também não necessita de acabamento, tá? Você pode aplicar ele, deixar exposto ao intemperismo, né, conforme o nosso M501, M501, o pessoal conhece, pode ficar exposto ao intemperismo, não tem problema, tá? Já o cimentício ele pode requerer o acabamento. E aí, por último, aí, não apresenta problema de corrosão sobre o revestimento, né? Isso em função da forte aderência química, né? É um produto epóxi e aderência mecânica. Então, aqui no nosso caso, tudo que a Sherwin-Williams tem de desenvolvimento de resina, de material, né? Tudo que é tecnologia de ponta está empregada na proteção passiva contra fogo, está empregada no Firetex, né? Porque a gente não é uma questão de segurança também, né? É um material para proteção contra a segurança, né? Para proteger vidas, né? Então, tudo que a gente tem de tecnologia e desenvolvimento está empregado nesse produto. E aí, sim, a gente vai falar sobre o material epóxi, né? Entrar mais no detalhe. Então, basicamente, o material epóxi, né? Ele se expande. Eu não coloquei vídeo nem nada aqui para não ficar pesado também, não ficar massiva a apresentação. Mas, basicamente, isso daqui é um antes e depois, né? Antes, isso daqui é uma seção, né? O corte de uma seção de uma viga aí. Então, o material intumescente, né? Quando exposto a alta temperatura, né? Ele há uma reação química, ele reage com a energia do fogo, né? Reage com a alta temperatura, né? E aí ele começa a se expandir, forma um char, né? Que é uma camada muito semelhante a um carvão. Se você passar a mão, ele suja a sua mão, como se você estivesse metendo a mão num carvão também. E aí ele se expande, né? Basicamente, para fogo hidrocarboneto, ele se expande de 5 a 8 vezes a espessura aplicada, né?
Então, uma expansão considerável, e essa expansão ela é gradativa, né, justamente para suportar aquele período de tempo lá, né, de 30, 60, 120 minutos. Então, ele não se expande de forma imediata, é uma coisa gradativa que ele vai se expandindo para proporcionar a proteção ao longo desse período de tempo, né. E aí, somente um sistema típico aí de um epóxi intumescente, né, sempre vai precisar de um aço jateado, né, pelo menos a gente pede um perfil, um jateamento SA2,5 e um perfil de rugosidade entre 50 e 75, então não é nada que a indústria hoje em dia já não esteja fazendo, não esteja produzindo, principalmente para a indústria de óleo e gás, né. Então, basicamente, a gente aplica um primer, né. Esse primer é somente para não perder o padrão do jateamento. Caso você vá fazer, vamos supor, numa fábrica, né, um fabricante de estrutura metálica, você vai fazer o jateamento abrasivo, padrão SA2,5, e consegue segurar esse padrão SA2,5 até a aplicação do intumescente, não tem problema, você pode aplicar o intumescente diretamente sobre o aço, tá? Então, jateou, conseguiu manter o padrão SA2,5, pode aplicar o intumescente diretamente no aço nu. Agora, você jateou, né, faz alguma preparação, vai deixar o material um pouco exposto, que vai oxidar, né, vai perder um pouco aquele padrão. Então, a gente recomenda, faz o jateamento, aplica logo um primer, e aí o primer espessura baixíssima aí, varia um pouco aí de 70 a 100, né, vai depender do primer que vai ser utilizado, somente para segurar, você manter aquele padrão de jateamento SA2,5, tá? Então, aplica um primer, aplica a primeira demão do intumescente, né. O nosso produto tem um benefício dele ser a malha, né? Isso é uma vantagem que a gente tem. Então, essa malha entra somente nas quinas, no caso do M9003, que é para atender a norma OL. E essa quina é importante porque, caso a gente tenha alguma situação de jato, alguma situação de incêndio, esse jato, se bater nessa quina, ela não levanta o material, né? Então, um reforço a mais, a gente tem uma série de literaturas que indicam, né, que recomendam essa proteção, pelo menos nas quinas, com a malha. E aí o acabamento, como eu falei, o acabamento é um opcional, tá? Acabamento com poliuretano. Então, geralmente, os tipos de resistência que a gente tem, isso daqui já é as normas que a gente utiliza como referência, né? Então, tá certo, Lucas, eu vi uma necessidade, tem que ter a proteção passiva contra fogo, né? Eu vi que tem um equipamento que ele pode, né, caso tenha uma situação de incêndio, ele pode explodir ou gerar algum dano maior ainda, ou então a gente tem uma estrutura metálica que está suportando um equipamento, suportando alguma sala elétrica, alguma coisa assim, a gente quer proteger aquele equipamento também, a base daquele equipamento, ou então proteger alguma estrutura metálica. E aí, não basta somente a Sherwin-Williams ou o fabricante da tinta intumescente desenvolver o produto e aplicar, né? Desenvolver o produto e comercializar. A gente tem que desenvolver o produto baseado em normas internacionais, né? Então, são normas globais, que todos os fornecedores, todos os fabricantes de tinta intumescente têm que submeter ao mesmo padrão, a essas mesmas normas, né? Então, basicamente, de uma forma global, é claro, aqui são as principais normas que eu estou destacando aqui, mas a gente tem outras normas também, mas são as principais que são aceitas por todas as sociedades classificadoras, são aceitas por todas as seguradoras, né? Todos os clientes finais aceitam, né? Então, basicamente, a gente tem dois cenários de tipo de fogo, né? A gente tem um terceiro, que é o Blave, mas eu destaco aqui para vocês somente o fogo em poça, que a gente chama de Pool Fire, e o fogo em jato, né, que também é muito conhecido como Jet Fire. Então, o fogo em poça, muito visto na UL 1709, né? O UL 1709 é uma norma específica para refinarias e plantas químicas, né? Ou, de forma geral, tudo que seja onshore. Então, ela protege os ativos contra um fogo, né, repentino, típico instalações, né, onde se manuseia ou armazenamento de hidrocarbonetos, né, armazenamento, um exemplo é tancagens, né, e aí reduz os custos por meio de economia nos prêmios de seguro, né. Então, um fator principal aqui é, claro, a segurança de vidas, né, proteger vidas, né. Então, ocorre em situação de incêndio, né, consegue fazer a fuga, né, ou então ir para um ponto de encontro, ou então ir para um local abrigado, até abrigado de incêndio, ou então até o corpo de bombeiro chegar. Então, o fator principal é a segurança de vidas. Um segundo fator é proteger o ativo em si, né, o patrimônio, para o cliente, né? E aí um dos benefícios é justamente o patrimônio, os prêmios em relação aos seguros, né?
Geralmente a planta ou a plataforma, seja lá que for, o ativo protegido com a proteção passiva contra fogo, há uma redução no seguro, né? Uma redução, uma melhoria no prêmio do seguro. Então, isso é uma das coisas que muitos clientes eles fazem um estudo, né? Eles fazem um estudo, o valor do investimento para proteger o ativo dele, ou parte do ativo, né? Aquela parte que seja mais crítica, um pipe hack, um exemplo. Então, ele faz um estudo do investimento que ele vai ter, e aí, por um determinado período de tempo, né? E aí, geralmente, a média a longo prazo aí, já que a expectativa do produto, a expectativa de vida é de 20, 25 anos, né? E aí, ao longo desses 20, 25 anos, o investimento se paga facilmente, né? Somente em função do desconto do seguro. E aí um outro ponto também é o fogo em jato, e aí o fogo em jato a gente pode ter nas duas situações, tanto onshore, né, quanto offshore, e aí você pode falar, pô, Lucas, você acabou de falar que onshore é o L1709. A onshore, de um modo geral, ela pede, né, o requerimento é o L1709. Porém, se o cliente vê que mesmo sendo uma planta química ou uma refinaria, que tem uma tubulação pressurizada, que corre risco de fogo em jato, e aí os produtos que são aprovados somente pela OL, eles não atendem fogo em jato. Então a gente vai ter que ter um outro tipo de produto que tem essa certificação para fogo em jato, né? E aí a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, tá? Então, basicamente, a gente tem duas situações, que é fogo em poça, fogo em jato, e aí quando a gente recebe uma cotação, né, uma solicitação de especificação, a gente vai estudar e sempre perguntar, né, o que está especificado, a gente dá uma lida lá na especificação de proteção passiva contra fogo e ver certinho, justamente para a gente não especificar o produto errado ou não fornecer a proteção errada, né? E aí uma diferença, somente rapidamente aí, né, entre fogo em poça e fogo em jato. O fogo em jato ele é um pouco mais agressivo porque justamente ele tem o jato do fogo, né? Então tem aquela força erosiva que a gente fala como severa, que o aço protegido tem que resistir a alta temperatura, mas também essa força do jato. Tá, e aí, somente em relação ao L1709, a gente, Sherwin Williams aqui gosta de destacar isso. Hoje no mercado ele pratica uma espessura única, né, para toda a estrutura quando atende ao L1709. Aí eu falo refinarias, plantas químicas, né? Então, geralmente, hoje no mercado brasileiro utilizam uma espessura única, né, no mercado global também. Mas a gente, né, até a certificação do M9003, né, que ele é específico para atender o L, a gente tem uma certificação que é em função da massividade, né? Então, aqui é só um exemplo, né? Às vezes a gente pode ter um cenário aqui, né, de uma estrutura pesada, né? Então, vamos supor, a UL, ela fixa uma espessura para tudo, né? Uma espessura única para toda a estrutura. Então, no caso a gente tem uma estrutura pesada, 13 milímetros de espessura pode ser uma proteção que correto seja 4, então aqui 13 milímetros pode ser uma proteção superdimensionada, né? Uma situação de estrutura média, né, uma estrutura que fica entre pesada e leve aí, né, mediana, aí uma massividade média, às vezes a espessura de 13 ponto, né, aqui é somente um exemplo, essa espessura, né, o nosso produto não tem essa espessura, somente como exemplo. Essa espessura de 13 milímetros pode ser uma espessura correta, seja o adequado para atender, né? E às vezes uma estrutura leve, que a gente passa muito por esse tipo de situação, né? Você aplicando essa espessura de 13 milímetros mais ou menos, pode ser uma espessura sem proteção, né? Onde o correto a gente precisaria de uma espessura um pouco maior. Então, por isso que a gente sempre pergunta, né? Vê se consegue fazer, enviar os desenhos, a gente calcula a massividade, aí sim a gente fala a espessura correta do revestimento. Esse aqui a gente falou da proteção passiva contra fogo. Esse aqui é um teste que também tem, que é o teste de explosão. É um teste que o material ele tem que resistir, e aí, basicamente, todo o material epóxi intumescente resiste a esse teste, porém, o argamassa, o cimentício, não consegue resistir a esse teste de explosão. E aí, são o resultado após o teste de explosão, né? Então, os testes que a gente tem, né, do nosso produto, até 4 bar, quase 3 vezes a pressão que pode ser realmente ocorrer em uma refinaria, né? E aí o produto ele não pode apresentar, após esse teste, nenhum dano, né, por força de arrasto ou impacto, né? Então ele tem que estar intacto a camada. E aí isso aí é um comparativo que o material cimentício não tem essa resistência.
Um terceiro teste aí, né? Então, a gente tem uma situação da corrosão sobre o isolamento, o teste de explosão e um terceiro teste também que é muito importante, é esse teste de mangueira, né? Esse teste ele visa observar duas situações. Uma, que o intumescente, né, na situação de incêndio, o intumescente está lá se expandindo, aí vem a brigada de incêndio, o corpo de bombeiro tentar combater o incêndio, né? Então, aquele jato daquela mangueira, ela não pode remover o intumescente, né? Você está com a proteção passiva, você chega com a proteção ativa, que é para apagar o incêndio, e aquela proteção ativa, que é o jato de água, né? Ela não pode remover o intumescente. E isso tudo aí tem parâmetros, tem testes para a gente fazer. Um segundo item também é o choque térmico, né? A gente está com uma cenário de incêndio lá de 1.000 graus, 1.100 graus, e aí vem a água quase que em temperatura ambiente, né? Para combater o incêndio. Então, o material ele tem que resistir também a esse choque térmico. Esse aqui é um outro fator importantíssimo que deve ser observado. E aí, rapidamente aqui, falar sobre a linha de produtos, né? Conforme eu falei, aqui a gente apresenta o Firetex, mas basicamente o mercado global, né, apresenta os seus produtos da mesma forma. Então, a gente tem o M9002, o produto M9002, que é justamente para atender o fogo em jato, né, que é a ISO 22899, mas ele também atende ao L1709. E aí tem também o produto M9003, que é um produto específico para atender ao L1709, né? Ele não tem essa certificação para fogo em jato. Aí você pode falar, pô, Lucas, já que você tem um M9002 que atende tudo, por que vocês desenvolvem um M9003 também, que é só para atender o L? É porque quando a gente tem um produto específico para determinado teste, né, que no nosso caso aqui é o L1709, a gente consegue preparar um produto com uma espessura muito competitiva, né? A gente consegue colocar o produto somente para atender aquela norma. Então, para vocês terem noção, o M9003, hoje no mercado nacional aqui, mercado brasileiro, é o produto que tem menor espessura no mercado, né? Então, a gente fica muito competitivo economicamente, né? Tanto na parte de aplicação, que você vai aplicar uma espessura mais rápida, então a aplicação é mais rápida, quanto no volume de tinta, que é um volume de tinta menor também. Então, a gente consegue ficar muito competitivo no mercado. Tá? E aí, só destacando aqui, a gente tem o benefício do reforço com a malha, que é uma vantagem. A gente vai ver um pouco mais para frente essas vantagens. Tá? E aí, aqui são as características do material epóxi, né? A gente pegou como exemplo aqui o Firetex M9003. Então, a certificação UL, né? Ele tem a certificação também, esse produto específico 2431, né? Que a gente fala que é o estado da arte, né? Como se fosse o top em relação à durabilidade, né? Exposição. Aí tem os testes de tocha, né, que a gente apresentou ali agora, o teste da mangueira, né, é difícil de ter essa tradução às vezes aqui. Então, a gente tem o teste da mangueira, o teste lá também da temperatura, né, do choque térmico. Faz sua aplicação, né, e aí a gente destaca aqui, né, o intervalo de repintura muito curto, né, a facilidade na aplicação. A gente tem a malha, que a malha facilita a aplicação do produto, por não ser um produto pesado, um produto muito fibroso, como a gente vê alguns produtos no mercado, né? Produtos sem malha, geralmente, eles são produtos com muita fibra, né? Então, é produto difícil de você misturar, ocorrem muitos erros na homogeneização, né? Você aplica o produto sem o produto, ele não teve a correta homogeneização, então você aplica ele não seca, e você tem que retirar o produto, fazer um retrabalho. Então, nosso produto tem malha, então é uma homogeneização muito fácil de se fazer. Não tem erros na catálise, né? E tem excelente propriedade na aplicação manual também, tá? Isso aqui a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, acaba se tornando uma solução mais econômica, né? Em função da espessura reduzida do filme. Isso tudo também comparando, não somente comparando entre tintas intumescentes, mas comparando também com o revestimento cimentício, né? A espessura do epóxi é uma espessura bem mais baixa que o cimentício. O cimentício geralmente é na faixa de 50 milímetros de espessura, e aí no caso aqui do M9003 a gente vai trabalhar com 9,8 milímetros, né? Uns 10 milímetros de espessura. Então é 1/5 do que é aplicado no cimentício. Né? Um outro ponto é a durabilidade, né? Então, ao longo, né, de flor da vida, expectativa de vida aí mais ou menos de 20, 25 anos, né? O que o cimentício não é difícil de entregar, né? E o menor custo na manutenção, né? Como ele tem uma durabilidade longa, e essa durabilidade longa que a gente fala aqui é com baixíssima ou quase zero manutenção, então reduz muito os custos de manutenção, né? Então, por isso que o material se paga ao longo da sua vida útil. E aí, somente, aí mais específico, falando sobre o M9003, foi um lançamento que a gente fez
nesse ano, né? E a gente tem quase 3 décadas aí de material desenvolvido, né, no mercado. E a gente tem uma linha completa para atender todos os requerimentos, todas as exigências do mercado. Tá? E aqui eu vou falar somente as características do produto epóxi. A gente pegou o nosso produto como referência, né, claro. Mas aqui é meio que básico todos os outros epóxis também, epóxis que a gente encontra no mercado. Então, geralmente é semibrilho, o nosso específico é um azul, tá? Um azul pastel, mas basicamente todos são epóxi, 100% sólido volume. A relação de mistura varia um pouco de cada produto. O nosso aqui, no caso, é 2:1, mas tem 2,5 para 1, tem 1 para 1. Isso aqui que pode mudar um pouco. Mas eu só gostaria de destacar, né, quando a gente fala na velocidade de aplicação, né, essa aqui é uma vantagem que o nosso produto tem perante a outros epóxis do mercado e também perante, né, a indústria cimentícia em si, né, que é justamente o intervalo, né, de repintura, intervalo de secagem ao toque, intervalo de manuseio e intervalo de repintura. E aqui eu gosto de destacar que isso daqui é somente a fim de consulta, né, tem que estar escrito no boletim técnico. Mas a gente, né, por prática, vê que essa temperatura, esse tempo ele é muito reduzido, né? Então, em um único dia, né, você consegue aplicar a primeira demão e já aplica a segunda demão. Então, em um único dia, você consegue aplicar todo o sistema de intumescente, produção passiva contra fogo com tinta intumescente. Aí, somente a questão da aplicação, a gente tem aplicação manual, pode ser aplicação com single leg ou aplicação com a plura. A gente destaca, né, que nosso produto aqui ele aplica muito bem com a single leg, né, por não ser um produto fibroso, então você não tem problema na manutenção do equipamento, mas a aplicação manual é excelente também, e aí que está o desafio, né, você fabricar um produto que ele seja a aplicação muito boa no equipamento e a aplicação muito boa na forma manual. Então, né, a gente tem isso que a gente chama de tecnologia, né, às vezes a gente tem produtos, né, que não tem malha, ou então isentam a malha por um determinado período de tempo, porém, o produto, o material é totalmente impactado na aplicação. Então, entope muito os equipamentos, você tem uma manutenção muito alta dos equipamentos. Na aplicação manual é um produto pesado, então para você aplicar e obter o acabamento final é muito difícil. Tá? E aqui, pessoal, vou deixar para vocês somente um vídeo. Esse aqui é o vídeo do nosso produto, mas vocês podem ter como uma forma geral de como que é a aplicação com tinta intumescente, tá? Então, de forma geral, todos os intumescentes é aplicado dessa forma. Aqui a gente vai ver que é um vídeo com aplicação por equipamento, mas pode ser aplicado de forma manual também, tá? E aí, no caso, é uma bomba plura, uma bomba pico componente. A Sherwin Williams tem esse equipamento, a gente fornece para os clientes em regime de comodato, né? Geralmente ele é aplicado em projetos grandes, então a gente disponibiliza esse produto, esse equipamento para o mercado, né? E tendo em vista que pode ser feita a aplicação manual ou aplicação por single leg. Então, basicamente, aí são as etapas da aplicação, né? Então, se verifica a relação de mistura, né? Lá sempre é bom conferir a temperatura do produto. E aí são os parâmetros, né, o passo a passo que geralmente a gente já tem justamente quando a gente aplica um material bicomponente, como o epóxi ou um poliuretano, né? E aí é conferir a relação de mistura, né? A gente confere por peso, né? O intumescente, de modo geral, no mercado, você pode conferir ele tanto por volume, em litros, mas também, acho que é o mais comum a gente verificar ele, a relação de mistura, por peso, né? E aí a aplicação, no caso aí, é uma tinta, é o M9003, você vê que o produto é muito macio para aplicar, abre muito bem o leque, excelente acabamento. A medição de espessura do filme úmido, né? Então a gente sempre aconselha que já seja verificada a espessura do filme úmido, que caso você tenha que fazer algum reparo, algum acréscimo, já é feito na hora, né? Essa correção da espessura. Então uma medição muito simples. Aí, conforme eu falei, né, o nosso produto ele tem essa característica, né, por ele ter uma vantagem de ter a malha, ele é um produto muito macio de aplicar. A bomba é necessária somente a pressão da bomba, a pressão muito baixa, e aí você já consegue obter um acabamento muito rápido, né? Isso que a gente fala de tecnologia, isso que a gente chama que é tecnologia, e você consegue obter um acabamento muito rápido com o rolo, rapidamente já atinge um acabamento desejado. Isso daí é a colocação da malha, conforme a gente apresentou, né? A colocação da malha somente nos flanges,
tá? Vocês podem ver que a malha ela é muito maleável, muito fácil de se utilizar. Ela não requer um número maior na sua equipe, né? Você pode ver que a aplicação é feita por 2 pessoas somente. E toda essa fase de passar o rolo, né, dar esse acabamento com o rolo, você precisa, sendo material com malha ou sem malha, qualquer tipo de produto epóxi intumescente no mercado, você tem que dar esse acabamento se você quiser, se você desejar um aspecto melhor, né? E aí já é a medição de espessura, né? Pode ser feito com um equipamento como a gente já faz. Isso daí já é a medição da dureza, né? A gente também, caso o cliente queira, né? Aqui no Brasil a gente não passa muito problema com isso, exceto no sul, porque a temperatura é elevada aqui no Brasil, o material seca rápido, né? Mas a gente também mede a dureza já para liberar o produto. Não, se ele atingiu certa dureza, já pode ser transportado. Então, isso daí é o passo a passo de toda a aplicação de uma tinta epóxi, tá, pessoal? Muda um pouco a característica da aplicação, mas, de forma geral, é um bom parâmetro para vocês terem como é feita a aplicação do revestimento epóxi, tá? Não somente em relação, né, a gente falou dos 2 produtos, né, o cimentício e o epóxi, e aí, né, essa apresentação é justamente trazer para vocês a vantagem do epóxi intumescente perante o cimentício. E aí um dos pontos finais aqui, a gente já está seguindo para o final da nossa apresentação, é em relação à manutenção, né? O cimentício, ele gera muita manutenção, ele requer muita manutenção, né? Em função dessa toda a parte que a gente viu de corrosão sobre o isolamento, ele não tem boa resistência a danos mecânicos, né? Ele trinca, né? É típico essa trinca, tá, pessoal? Isso daqui a gente não está pegando os casos mais graves, né? E apresentando para vocês os 10% do que ocorre no mercado. Não, isso aqui é uma coisa típica que certamente, quase que em 100% dos casos, uma hora vai ocorrer com cimentício, tá? Então, a necessidade de manutenção, e aí, é claro, sempre agrava a segurança. Essa foto aqui, né, a superior aqui, que é uma trinca, essa aqui está mais ou menos a 30 metros de altura, então imagina o risco para o pessoal que está passando na planta, né, desse material ele se descolar, desprender e cair. Então, fica exposto a possível colapso estrutural, né, porque um material com trinco, material danificado, ele não vai proporcionar a proteção passiva que foi desenhada, né? A proteção é reduzida, então, né? Menor desempenho esperado, né? Então, às vezes você espera um longo período de vida útil desse material e ele não vai te entregar isso, né? Risco, né, de pessoas, né, expostas devido à queda dos detritos, né, do descolamento do revestimento. Custo com seguro, né, que a seguradora vai fazer a inspeção, ela vai visualizar esse material danificado, e a estética do material danificado, né? Ele já tem uma estética não muito bonita, né? Se você comparar o acabamento final do intumescente com o cimentício, e ainda mais a estética do material danificado, então, né? Então, às vezes tem uma visita ou alguma inspeção da seguradora, além do risco exposto, tem essa estética também. E aí, basicamente, pessoal, eu deixei esse exemplo aqui também, que é, né, o passo a passo mais ou menos como é que é aplicado. Você precisa aplicar uma proteção anticorrosiva, né, você coloca a primeira demão da argamassa, coloca uma tela metálica, essa tela ela é pinada, e aí depois você complementa a espessura, mais ou menos aí que eu falo, né, eu estou falando do cimentício, tá, pessoal? A espessura mais ou menos de 50 milímetros. E aí tem muita dúvida do mercado quando a gente fala de material com malha, né, o intumescente com malha. O intumescente com malha, pessoal, ele não precisa pinar, tá? Às vezes é vendido no mercado, né, justamente para falar mal do produto com malha, se fala que tem que pinar, não. O material com malha, o epóxi intumescente com malha, você não precisa pinar, tá? Não tem essa necessidade. E ela é uma malha de fibra de carbono com fibra de vidro. Ou seja, aqui é uma malha galvanizada, no caso do cimentício. E essa galvanização, depois, ela também sofre corrosão. Já no caso da tinta epóxi intumescente, do revestimento epóxi intumescente, a malha é uma malha de fibra de carbono e fibra de vidro, então ela não sofre corrosão, tá? Então, a parte, né, o processo de manutenção aqui, a gente já falando do epóxi intumescente, então, como a gente tem uma expectativa de vida longa, né, baixíssima ou quase mínima a manutenção, então, aquele budget, né, aquele investimento que você tinha já para sua manutenção, você pode transferir para as outras áreas que você não vai utilizar, possibilita a recuperação do cimentício com o intumescente, né, então, está quase sendo eliminado o cimentício hoje do mercado.
Baixa espessura, né? E aí, no caso do M9003, para proteger 2 horas, conforme eu falei, ele é o produto que tem a menor espessura no mercado, então, com quase 10 milímetros de espessura, né? Com 9,8 você protege. No cimentício é na faixa de 50, 51 milímetros. Melhor qualidade, né? Estética, até no reparo, né? O reparo é muito rápido com intumescente. Você não precisa de mão de obra muito especializada. A proteção contra a corrosão, né? Aquela proteção sob isolamento. Faz aplicação, né, mais fácil de aplicar do que o cimentício, e é uma tecnologia de última geração em relação ao que diz respeito à proteção passiva contra fogo. Tá? Então, basicamente, um resumo aí, né, sem reparos, né, não sofre, sem craqueamento de rachaduras, elimina a corrosão sobre o isolamento, e seu desempenho é independente do acabamento, né, a gente frisou muito bem isso aqui. Então, nisso tudo aí, é sempre visando a redução de custos, né, conforme a gente já falou, e também a redução da atividade durante, né, o processo de manutenção da planta em operação. Então, você não precisa fazer shutdown, não precisa interromper uma operação para fazer a manutenção. Isso tudo traz melhoria na segurança, né, que é menos pessoas expostas na planta, menos pessoas transitando ali na unidade, né. Então, somente os benefícios da aplicação. Então, o intumescente, ele permite a aplicação com equipamento single leg, e aí é um destaque para o nosso produto, né, ele é um produto muito macio, né, justamente pela facilidade de ter a malha. Você consegue aplicar uma espessura muito alta, né? Então de 5 a 10 milímetros, né? Você consegue já aplicar. Então você aplica primeiro da mão, coloca a malha, aproximadamente depois de 1 a 2 horas você já pode aplicar a segunda demão. A gente já fez alguns testes, alguns ensaios que você não precisa nem esperar secar, tá? Você aplica a primeira demão, coloca a tela e em seguida já aplica a segunda demão. Então você aplica uma sequência direta do revestimento. Então, isso tudo que a gente fala que é benefício, isso tudo que a gente chama de tecnologia de ponta, né? Você não fabrica um produto sem malha ou um produto sem malha por um período de tempo, porém você joga por água abaixo toda a questão da aplicação, né? Um produto pesado para você fazer mistura, pesado para fazer o manuseio. Então, acredito que a gente conseguiu achar um equilíbrio entre qualidade de produto, baixa espessura e aplicação. E é isso que a gente chama de produto de ponta, né? Tecnologia de ponta. Então, somente como conclusão aqui, é o que a gente acredita que seja o que deve ser encontrado, o que deve se buscar num epóxi intumescente, né? Conforme eu falei, está meio que sendo eliminado o cimentício, né? Tudo que a gente tem de cimentício hoje é substituído, está sendo substituído por material epóxi intumescente. Então, o epóxi, ele, né, só frisando de novo para vocês aqui, a proteção anticorrosiva, também a proteção passiva contra fogo ao longo de todo o ciclo aí da vida do material, do ativo, basicamente. Né, a proteção anticorrosiva não depende do acabamento. Todas as certificações, né, o material apresenta todas as certificações, como a gente viu, né, a UL 1709, certificação para fogo e jato, o teste de explosão, né, o teste de mangueira, né, lá da erosão e do choque térmico. Ótima resistência a impacto e vibrações, né? Isso aqui é uma coisa que nem todo material intumescente entrega, tá? Né? E a tecnologia epóxi, né, de alta adesão ao aço e baixa absorção à água. Aí eu destaquei porque isso aqui são algumas características que podem variar de cada produto epóxi, tá? Nem todo o material intumescente epóxi vai entregar isso também. A absorção de água é uma coisa que quase não é falada, né? Mas é uma coisa que é muito bem deve ser muito bem observada também, que isso tudo aqui é o que vai dar essa vida longa ao ativo também, ao revestimento, né? A gente sabe que no mercado a gente tem diferentes fabricantes, né, diferentes tipos, né, de epóxi no mercado, e a gente sabe muito bem qual epóxi que performa bem, né, qual fabricante performa bem, qual fabricante que não performa muito bem as tintas, né? E tudo se aplica também, isso tudo se aplica também ao material epóxi intumescente. Durabilidade, a gente já falou, fácil aplicação, a gente falou muito bem também, e é que eu gosto de destacar, né, 25 anos, né, a Cheruis aqui a gente tem mais de 25 anos de experiência comprovada em desenvolvimento de material, então isso aqui não é qualquer um que pode colocar isso na apresentação, não é qualquer um que pode falar isso no mercado. Então, a gente tem produtos não somente desenvolvidos em laboratórios, mas produtos também expostos ao mundo real, né, e isso passa uma segurança maior para o cliente. Então, gostaria de agradecer vocês por essa participação. Desculpa se eu tive que correr alguma coisa aqui, ou então não ficou claro, mas a gente tem um tempinho aqui agora para tirar as dúvidas, né?
E agradecer a vocês, agradecer a Neice, e agora vamos para a parte de perguntas e respostas. Lucas, parabéns pela apresentação. E temos aí ainda 6 minutinhos, né, para perguntas. Eu gostaria de lembrar que a apresentação vai estar disponível no canal da Neice Brasil no YouTube. E você se inscrevendo no canal vai receber o aviso quando a apresentação estiver disponível. Mas, de qualquer forma, vocês podem buscá-la até sexta-feira no YouTube. Bom, nós temos algumas perguntinhas aqui, eu acredito que a gente consiga manter o nosso tempo. A primeira delas, eu não foi especificado se foi o cimentício ou o epóxi, mas se pode ser aplicado, se o produto pode ser aplicado diretamente sobre o aço. Sim, Fernando, o material pode ser aplicado diretamente sobre aço, né? A gente abordou aqui, mas geralmente é uma pergunta frequente que o pessoal faz também. Ele pode aplicar direto sobre o aço, né? Conforme eu falei, se for fazer o jateamento ao Brasil, essa 2,5, que é geralmente o que a gente especifica, a gente pode fazer essa aplicação diretamente sobre o aço, não tem problema nenhum. Ok. Uma outra pergunta é se ele pode ser aplicado sobre estruturas galvanizadas. Esse é um assunto que eu não abordei aqui devido ao tempo, mas ele pode ser aplicado sobre estrutura galvanizada também. Porém, assim como qualquer outro material, a gente solicita, né, especifica a aplicação de um promovedor de aderência, né? Aí vai depender qual é o produto, isocianato, vai depender se tem que atender alguma norma, atender alguma coisa, mas tem que aplicar um promovedor de aderência, e aí sim, por cima desse promovedor de aderência, a gente aplica o revestimento tumescente. E aí, Fernando, só mais um parênteses aí, é que vale a pena frisar o revestimento, né? O L1709, um exemplo. A gente tem uma carta, né? Tem um certificado para atender aço carbono, e a gente tem uma segunda certificação para atender estrutura galvanizada, tá? Isso o mercado, acho que não é muito explícito também, não conhece muito, mas a espessura para galvanizado do revestimento é uma espessura um pouco mais alta que a espessura para aço carbono nu, vamos dizer assim, né? Porque o galvanizado, ele tem o ponto de fusão dele um pouco mais baixo, né? Então, a temperatura mais baixa, ele já entra no seu ponto de fusão. Então, a gente tem que colocar a espessura do revestimento um pouco mais alta. Então, é uma boa pergunta e é bom frisar quando a gente tiver alguma situação, algum cenário que entre o galvanizado, é bom a gente especificar corretamente, né? E perguntar ao fabricante da tinta intumescente se ele está usando a carta e se ele está usando a sua certificação para aço galvanizado. Porque caso ele utilize a sua certificação para aço carbono e aí corre o risco, né, da seguradora ou da sociedade classificadora se atentar a isso ou não, então você fez o investimento, fez a aplicação, e se o fiscal, né, vamos dizer assim, ele vê que você usou a certificação errada, você aplicou a espessura errada, você vai ter que complementar a espessura, né? E às vezes está uma situação offshore, hoje numa planta já em operação, vai criar um contratempo aí, né? Uhum. Ok. Uma outra pergunta sobre o tratamento, sobre a preparação de superfície. Você falou que o ideal aí seria a partir, né, de SA2,5, né? Sim, sim. Mas tem uma pergunta se ele aceita a preparação de superfície manual mecânica, né, ST3. O que a gente desenvolveu, né, e aí basicamente os materiais do mercado também, né, mas o que a gente buscou aqui, né, principalmente com o M9003 também, que é uma para atender tudo que seja um shore, é um produto fácil de manuseio, né, então, e para manutenção, então ele pode ser aplicado, né, você faz o tratamento ST3, né, geralmente a gente especifica, claro, para pequenas áreas de manutenção, e você aplica o primer e aí em seguida pode entrar com o intumescente sim. Uhum. Outra pergunta sobre o intervalo entre demãos, intervalo de repintura, né, ou de demão. Então, Fernando, o intervalo de repintura, a gente tem um boletim técnico, né? O boletim técnico, é claro, é uma base para servir como referência, mas às vezes a prática de campo nos traz outras informações, né? Então, a gente tem uma equipe muito técnica e a gente consegue falar com segurança o que está no boletim técnico, mas realmente o que a gente consegue fazer
numa prática de campo. Então, o que a gente observa é que, é claro, a gente tem que respeitar os intervalos de repintura, mas dependendo da temperatura que a gente está exposto, né, no Brasil, nos postos, geralmente no Brasil as temperaturas são mais elevadas, a gente consegue um intervalo de repintura muito curto. Então, geralmente, em 2 horas e meia, a gente já consegue fazer o intervalo de repintura, né, tanto para repintura para demão subsequente do intumescente, como para demão do acabamento. Ok. A próxima, né, e essa vai ser a penúltima, porque eu vou me dar o direito de fazer uma pergunta também. A gente está com o tempo apertado. Como é realizado o teste de aderência? A tinta intumescente, né, é um pouco diferente do que a gente tem como referência, que é o teste de pull-off, né, que é muito utilizado no epóxi, no poliuretano, né. A gente pode até fazer o teste de pull-off no intumescente, mas é muito difícil. Então, geralmente os fabricantes, né, tem um teste específico, que é muito arcaico, vamos dizer assim, que é justamente fazer um quadrado mais ou menos de 250 milímetros por 250, e aí você com uma picareta, com um martelo, tentar remover o material ali. Então, geralmente entre 4 e 5 batidas, você não pode remover todo o material ali. É uma coisa bem artesanal, o teste de aderência do intumescente, tá? Então, geralmente não é muito aplicado. Ok. Bom, a última pergunta é como é feita a inspeção desses materiais, principalmente o epóxi, após a aplicação, isso é, durante a vida útil dele? Perfeito, Fernando. O epóxi, né, por ele ter uma aderência muito boa, ter uma adesão muito boa na superfície, né, qualquer falha que você venha a ter já vai ser visível, né? Então, a gente não tem aquela corrosão sob isolamento, porque ele é um epóxi, ele já está muito bem aderido ali. Inclusive, a gente tem situações de plataforma offshore, a gente já teve muito problema disso, de ter uma corrosão, né? Às vezes a face da plataforma ali, aquele lado que a plataforma está exposto, é um lado que bate muita água, não sei, muita exposição, então uma agressividade muito alta. A gente teve situação que até mesmo não tendo necessidade de intumescente, o cliente aplicou o intumescente ali por ter alta espessura e ser um material muito robusto, eliminou o problema de corrosão daquela área. Então você vê que às vezes o epóxi intumescente é aplicado até para a produção anticorrosiva em si. Então a inspeção é muito fácil de se fazer, a manutenção baixíssima, quase que zero. Então a gente não tem muito problema com manutenção desse produto. Ok. Tá bom, Lucas. Obrigado aí novamente, obrigado pela resposta. Né? Não, agradeço a vocês. Tá? Eu vou fazer só alguns avisos, né? Vou dar alguns avisos aqui, porque na próxima semana, no dia 25 de novembro, das 10 às 11, a gente vai ter uma outra palestra sobre desenvolvimento de aço de baixa liga e alta resistência para aplicação em poços HPHT, High Pressure, High Temperature. Vai ser feita por umas colegas da Valorec. Uma outra coisa, lembrando que a inscrição no nosso canal do YouTube, você recebe aí os avisos sobre as apresentações. Então, gostaria de agradecer a todos, né, e deixar agora, Lucas, contigo aí para as palavras finais. Não, eu agradeço vocês aqui, a Nesse Brasil, né, é um prazer, né, fazer essa apresentação junto com vocês, falar um pouco mais sobre tinta intumescente, que é sempre prazeroso para a Cheryl Williams, é sempre prazeroso aqui, pessoal, para mim também. Estamos à disposição para quem quiser tirar dúvida, né? Eu estou vendo pergunta aqui, a apresentação ela vai ser disponível. E agradecer a você, a Fernanda, a Rose, a Annelise, por essa oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre tinta intumescente. E aí vamos ver se numa próxima oportunidade a gente dá uma nivelada na apresentação, né? E fala coisas mais específicas do intumescente em si, sobre o mercado também. Ok. Tchau, obrigado, pessoal. Eu agradeço a vocês aí. Abraço a todos. Até a próxima. Abraço. Tchau.